RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel, conectividade é o que nos une. Apoio Clínica Alphamen. Impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento. O Futebol 7 está voltando. A espera foi longa. Muitos desafios. Muitas mudanças. O esporte mais praticado do Brasil está mais forte do que nunca. Juntos somos maiores. Juntos vamos vencer. A RDC TV está pronta para te mostrar algo que você nunca viu. Jogadores vão se doar mais do que nunca em quadra. Prepare-se, o Campeonato Gaúcho vai começar. RDC TV, a evolução do Futebol 7 passa por aqui. Forte, bom. Aqui, tudo bem. Hoje eu tô light, cara. Hoje eu tô de Beatles aqui. Eu tô bem de boa. Até porque, eu quero dizer pra vocês o seguinte: o que tá acontecendo com o Grêmio hoje também era previsível. Quem nos acompanha aqui, acompanha mais ou menos o que eu digo, pra mim não há surpresa nenhuma. Eu tenho dito pra vocês aqui que o Grêmio tem uma grande dificuldade de fazer gols. Então, quando é 2 jogos, você pode usar o discurso do emocional, da tranquilidade, aquela coisa do capricho. Quando é uma série de jogos onde você desperdiça oportunidades, o problema é técnico, o problema é de qualidade. Mas não é só isso. Quando o Renato, e daqui a pouco vem os números aí com o Léo Sonda, elenca as várias oportunidades, eu tenho brigado muito com vocês, outra coisa que eu digo há muito tempo. Gente, números são uma referência, mas eles têm que ser analisados de forma qualitativa, não quantitativa. Vou dar um exemplo. Ontem, o Grêmio teve mais de 30 chegadas no ataque, mas não houve 31 chances de gol. O Grêmio finalizou muito, mas a maioria das finalizações foram erradas. Penúltimos passes equivocados. E isso revela, de novo, uma questão técnica. O Grêmio ontem fez 48 cruzamentos. Muito bem. Só que a maioria deles não tinha alvo definido. Uma coisa é você alçar a bola na área, outra coisa é você cruzar a bola na área. Mas, acima de tudo, o Grêmio tem se revelado uma outra coisa que também é previsível. Que é, e você pode botar os lances aí, pelo amor. Fala pro Léo Sonda primeiro, só pra dar um pra ele, que senão o Léo Sonda... Fala, tá bem? Léo Sonda, fala, Léozinho. Bom dia, Guilherme Paz, bom dia, Ribeiro Neto. E o Grêmio é 16º colocado do Campeonato Brasileiro, com 1 vitória, 4 empates e 1 derrota. E a preocupação do técnico Renato Portaluppi em relação ao desempenho da equipe. O Grêmio se reapresenta hoje de tarde, às 15h30, para o treinamento. E sábado, depois do almoço, viaja para Goiânia, onde enfrenta o Atlético Goianiense no domingo. Obrigado, Leonardo Sonda. Vamos com os lances da partida Grêmio Esporte. Então vamos começar pelo começo. Por que assim, eu não inventei a roda, então algumas pessoas já identificaram de cara, e eu também identifiquei. Por que ele começou com o Thiago Neves no jogo? Por quê? Porque Renato, sendo Renato, imaginou o seguinte: vou enfrentar o lanterna do campeonato. Qual é o melhor jogo para mim colocar o Thiago Neves e encher a boca de formiga de todos os detratores, de todos os críticos? É esse.
vou botar o Thiago Neves e vou dizer mais, porque quem manda aqui sou eu. Eu vou botar o PP e o Jean-Pierre no banco, entendeu? Eu vou fazer o que eu quero, eu que mando e tudo mais. E ele fez, porque ele faz. Tá? E aí, evidentemente, o tiro saiu pela culatra. Tá? O jogo que era para o Thiago Neves se consagrar e consagrar o Renato foi por água abaixo. E aí se revelou uma outra coisa que eu também tenho dito para vocês há muito tempo aqui. O Renato, ele herdou um padrão de jogo do Roger, e ao contrário do Roger, que não conseguiu, o Renato amplificou, lapidou, foi brilhante. O Renato foi brilhante. Estou aí dando os méritos. Só que depois, isso já vem de algum tempo, o estilo de jogo do Grêmio se tornou previsível e, assim, marcável. Pedi para o pessoal colocar a gente na tela também, por gentileza, facilmente marcável. O que aconteceu? O Grêmio precisou se adaptar. O Grêmio precisou se modificar. E aí vem um grande problema. Porque o Renato, na sua trajetória como treinador, nunca foi autoral. O que é autoral, Ribeiro? É você começar do zero, você criar, você ser o original. E isso o Renato não é. E agora ainda mais, que o Grêmio precisa se readaptar, tem novos jogadores, mais ainda a competência do Renato está sendo testada, para ver o que ele vai fazer com o bom grupo de jogadores que ele tem na mão. Eu acho, é um sentimento, que ele está se atrapalhando, porque ele nem consegue se livrar do tic-tac e nem consegue ser intenso. Virou uma salada. E aí, com as suas escolhas, isso tem ficado pior ainda. Repito, não adianta citar que o Grêmio jogou bem contra o Corinthians, jogou bem contra o Flamengo, porque desde que o futebol foi criado, você só ganha uma partida se botar a bola na casinha. E esse é um problema que o Grêmio tem, não é emocional, não é azar, é técnico. O Grêmio está pecando no último lance, mas não é só isso. Repito, usei o quadro aqui. O Grêmio está deixando os seus zagueiros na mão, porque o Grêmio não tem um primeiro volante. Ontem o Lucas Silva, que deveria ter sido expulso, ele provou mais uma vez que ele é o jogador mais lento do grupo do Grêmio. E se tu quer jogar com o Matheus Henrique, o Matheus Henrique caiu de produção. Por quê? O Lucas Silva não é um jogador de toque curto de bola, de combinação. Ele é um jogador de lançamento. Bola longa, bola invertida. Ele não é um jogador. Então, vejam a falta que o Maicon fez. Tá? Mas aí, então o Maicon é o principal jogador. O Grêmio só joga no modelo, o Grêmio só vai jogar para ganhar com o Maicon. Não é. No tic-tac, o Maicon é o referencial. Eu já disse que, tecnicamente, ele é o melhor jogador do Grêmio. Para mim também. Ou outra coisa, quando a coisa estava ruim, tu tinha pelo menos um jogador que tecnicamente fazia diferença, que era o Cebolinha. Lembrem, mas o Diego Souza, quem é que fazia as assistências pro Diego Souza fazer gol? Cebolinha. Ele podia não estar brilhante, ele podia não ser aquele jogador da Copa América, mas ainda assim ele tirava da cartola um cruzamento, aí sim, um cruzamento na cabeça do seu companheiro. Então, vejam como as coisas estão fluindo agora, estão aparecendo, mas algo que eu já estou dizendo há muito tempo. Ontem, por exemplo, eu não descarto a invenção que ele fez de botar o Everton na lateral, porque o Cortez, infelizmente, não está dando o que é preciso. Ontem, o Orejuela foi muito mal. Por que ele foi mal? Porque o Grêmio precisou de inteligência para jogar. E aí, nesse quesito cognitivo... Entra naquele ponto que tu falou ontem. Cognitivo, o Vitor Ferraz tem mais alcance que ele. Quando tu não consegue ser agudo... Porque, olha só, o Orejuela cruzou dos 40 e tantos... Mais da metade foram cruzamentos do Orejuela, só que foram bolas alçadas. E esse não é um fundamento específico dele. Então, há uma dificuldade sentir-se a ausência do Vitor Ferraz. Mas ainda assim, e tem uma coisa que é uma bola de neve. A bola não vai entrando, aí sim, o jogador vai ficando nervoso. No jogo, tu não consegue superar a dificuldade, o time vai ficando nervoso e vai ficando vulnerável. E aí, realmente, a coisa vai... só tende a dar M, como aconteceu. Deixa eu mandar só os abraços aqui para o João Pinheiro nos acompanhando, Flávio Tachi, Guilherme Campos, torcedor paixão, fora Renato.
Juliano Brasil, direto lá de Bagé. Cara, o que falar, esse meu Grêmio não sei mais. Renato é um cara burro por mais... Não, ele não é burro. Aí é que está. Matheus Cândido, lá vem o Celso Rotti. Raul Rosa, de 10 velhos, Renato acerta 1. Diego Souza. Jeff Arteaga. Eu não sou a favor de mudança na comissão técnica. Não, pelo menos agora. jamais. Tá? Eu acho que não. Só que... Pezinho no chão. Não mais do que isso. Alguém tem que fazer esse serviço. O Grêmio precisa hoje de alguém que faça o serviço sujo. Entre aspas, é uma figura que eu estou falando, por favor, entendam. É um dirigente que seja capaz de abrir a porta do vestiário e se mostrar. Se mostrar. Oi, eu estou aqui. Hoje o Grêmio não tem. O Grêmio tem apenas fanzocas de alguém que domina o clube. E me permita, o presidente Romildo, a quem tem um apreço e faz uma gestão maravilhosa. Lembram que algumas oportunidades, mesmo quando o Grêmio estava vencendo, o presidente descia ao vestiário para conversar? Presidente Romildo, já passou da hora do senhor fazer isso de novo. Não se engane com o título do Gauchão, pelo amor de Deus. O título do Gauchão não serve para nada. Está na hora do senhor descer e se mostrar com poder. O que o Renato fez ontem foi uma afronta ao clube. Ele decidir botar os seus 2 melhores jogadores, tirando o Michael e tá fora, no banco de reservas para saciar o seu umbigo. E isso um clube com a grandeza do Grêmio não pode permitir. E com todo respeito, mesmo o Jean-Pierre não tendo condição, o PP não tendo condição... Olha, tem gente na frente do Thiago Neves. Não. Vamos parar com essa que jogou? Tinha condição, foi uma escolha técnica do Renato, tá? Foi uma escolha do umbigo do Renato. Então, o Renato tem muitos méritos. O Renato é um vencedor, o Renato é estátua. Só que o Renato, como qualquer ser humano, ele não é infalível. Ele comete e vem cometendo muitos erros. E aí, aí aparece um pouco da sua característica pessoal. Ele é, como falei, ele é um baita de um cara, um cidadão legal, ajuda as pessoas. Isso é uma coisa, separa isso. Estamos falando do profissional. Ele aí coloca a sua soberba, um pouco da sua arrogância, e isso atrapalha o trabalho dele. E só que tem que ter alguém para dizer. Lembra quando tem um amigo? O que é um amigo de verdade? O amigo de verdade te diz a verdade, te diz não. Quando você educa um filho, você tem que dizer não. Então, está na hora de alguém lá no Grêmio dizer não para o Renato. Não, Renato, o que você vai fazer? Não, isso você não vai fazer. Não precisa chutar a porta? Não precisa. Mas você tem que ter autoridade. E outra, ao Paulo Luz, vice-futebol. Uma coisa que eu aprendi desde criança. Você, é um jargão muito antigo, né? Além de ser honesto, você tem que parecer honesto. A mulher de César. Então, você além, Paulo, se você está fazendo algo do gênero de contestar o Renato, contradizê-lo, isso tem que parecer. Porque o que parece é que o Paulo Luz é uma figura somente decorativa, como foram o ex-presidente Duda, Crefe, o Alberto Guerra, eram figuras decorativas, é o que parece. Então, é necessário, não tem que mudar, o Renato pode melhorar, pode, né? O grupo do Grêmio é bom, o grupo do Grêmio é bom, acho que há alguns erros, né, nas escolhas de contratação, que já é um grande problema, deixar só na mão do Renato já é um baita do problema, e os exemplos estão aí. Então, olha só o que eu estou elencando, né, de coisas a serem corrigidas num Grêmio que, ainda bem, está apenas na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá? Porque eu já digo, e disse isso quantas vezes, trem pesado, quando sai do trilho, meu amigo, para tu botar de volta, é muito difícil. Deison Camila, para botar os reservas é preciso treinar os reservas. Cudê faz isso. Paulo Roberto Machado, a dificuldade é que os jogadores passaram da idade. Antônio Varley, Dali Inter. Daqui a pouquinho a gente fala do líder, do hashtag. Deixa eu só ler as mensagens aqui, Ribeiro. Luciano Keffer, se não me perca, o pessoal fica brabo aqui. Beleza. Muitas mensagens. Renato tem que ser mais humilde, tem que parar de cuidar dos outros times. Edson dos Santos, boa tarde. Dali Inter, maior do Brasil. Tapejara é Inter.
tem que fazer um time de garoto mesclando com os veteranos. Grêmio não está fazendo isso. Cláudio Jacobi, Matheus Coutinho, Maicon Cavalo cansado. Por engano não, hein, rapaz? Maicon é a diferença desse time do Grêmio, por isso que o Grêmio não está no tic-tac novamente. João Rafael Oliveira, acho muito radicalismo. O Renato está em transição. Transição não, 4 anos. Não, mas me serve essa aí, me serve. Abre aqui um pouquinho para mim. Abre aqui um pouquinho para mim. Pode, não tem problema. É exatamente isso. Eu concordo plenamente com o que disse o nosso telespectador. Só que a transição, ela não é uma coisa muito simples. Eu te digo para vocês que o Grêmio deveria estar em transição há muito mais tempo. O Grêmio está insistindo numa maneira de jogar, né, que já se viu que é facilmente marcado. O que disse o jogador do Sport Recife no intervalo ontem? Que já sabia como que o Grêmio jogava. Exato. Por quê? Porque o Grêmio é previsível. E aí, eu acho que o Renato já sabe disso. O Grêmio aos pouquinhos está tentando mudar. Só que aí aparece o quê, meus amigos? Aparece a competência do treinador. Eu disse para vocês já, o Renato não é autoral. A trajetória do Renato não lhe dá, mas ele pode nos... Aí que tá, por isso que está sendo testada a competência dele. Só para dar um abraço aqui pro João Rafael, que ele fala que a gente comenta sendo oportunista. Não. Bom, não, a então, gente não é oportunista. Não, eu acho que então ele está sendo um telespectador novo. E seja bem-vindo. Porque quem me acompanha sabe que eu estou falando isso há horas. O Renato não é autoral. O Renato, vou repetir pela 50ª vez, o Renato foi brilhante, né, ao pegar um padrão de jogo estabelecido pelo Roger e fez desse time competitivo, fez ele vencedor, campeão. Só que a roda gira, meu amigo, não dá para sentar nisso. E o Grêmio há 2 anos está sentado nos títulos de 16 e 17. E vive de Campeonato Gaúcho e de Grenal. O Grêmio é grande demais para viver só disso. Então agora que é a hora de modificar o esquema tático, de fazer escolha de jogadores acessíveis a essa nova forma de jogar, agora o Renato está sendo testado. E por enquanto ele está tendo muitos problemas. E aí sim une-se as escolhas dele. Entra um pouco do umbigo, né? Que às vezes é maior que o cérebro. Volta as imagens aí. E aí, velho, quando eu vi a escalação do Grêmio ontem, eu não me surpreendi. Quem conhece o Renato não pode se surpreender. Mas ainda mais com uma cláusula de renovação automática do Thiago Neves. O que me surpreende é deixar ele fazer isso. Isso Leozinho, pode trocar essa aí do cruzou demais, porque é uma característica que vem sendo desde os últimos jogos. Por que está cruzando demais? Por causa do Diego Souza. E aí, eu quero dar um elogio ao Bruno Ravazoli, repórter da Rádio Guaíba, que ele fez a pergunta certa, talvez não tenha usado os termos apropriados, né? Porque deu ao Renato na possibilidade de ele distorcer aquilo que o Bruno Ravazoli estava perguntando. O Bruno perguntou, falta repertório para o Grêmio? E o Renato, muito esperto, por isso que ele não é burro, o Renato é muito inteligente. Não, quem cria 30, quem finaliza 30 vezes de cabeça, não tem. Uma pergunta infeliz. Não, é que faltou aí uma palavra para o Bruno Ravazoli. Você não criou, você chegou. Criar é outra coisa. Criar chances de gol não é você chegar diante de um adversário retrancado. O Grêmio cruzou 48 bolas. Quando eu falo dos números qualitativos, desses 48 cruzamentos, quantos foram certos? 10%. O Grêmio chutou 30. Finalizações, o Grêmio chutou 30. Tá, mas quantas finalizações foram reais chances de gol? Quantos passes semifinais, né? O penúltimo passe foram adequados? Não. Faltou repertório, sim. E é por isso que o Grêmio está cruzando bola demais. Porque está faltando repertório. Então, e isso aí está condicionando ao time do Grêmio uma situação que talvez agora tenha estourado uma bolha. Porque essa reclamação do torcedor... Da transição? Ela foi... O Renato que contratou quem ele queria. Só um pouquinho, mas essa reclamação do torcedor foi crescendo, tá? Ela foi aos pouquinhos, ela foi vindo e agora estourou. Agora estourou, porque grande parte da torcida, e aí volta dos 3 tipos de torcedores, acordou e saiu da bolha. Não, peraí, tá errado isso aí. Isso tá errado. Só vai um pouquinho pro lado aí. Opa, pra cá. Tá errado isso aí.
E isso é da direção do Grêmio. Mas, gente, o Renato só faz o que faz porque lhe é permitido fazer. E aí, depois nós vamos botar algumas sonoras aí, entendeu? Algumas não, várias sonoras. Então já pode colocar, porque eu tenho coisas para falar ainda baseado nas respostas. Então vou ler as mensagens aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar do Internacional, chamar as sonoras daqui a pouquinho também. Guilherme Campos, Ribeiro, Thiago Neves parece estar em forma, mas as pernas pesam 300 quilos. Dyson Camila, João Rafael Oliveira, acho muito radicalismo. O Renato está em transição. Aqui a gente voltando nas mensagens, eu já me perdi de novo, mas vamos mandando as mensagens aí que a gente vai lendo. Claudemir Vieira, Maicon Oliveira, Euler Marques aqui, @Tricolores da Geral, sempre compartilhando. Fernandão também, do @Grêmio Rus, HOOLS. Entra lá e compartilha. Paulinho já tá com a campanha Fica Renato. Paulo Roberto Machado, mas não foi campeão com esse time. Steve Martins, boa tarde, Ribeiro. Se o Roger é tão diferenciado assim, por que não dá liga em time nenhum? Porque falta vestiário, já respondendo o Ribeiro. É isso aí. Ele conhece, mas falta comando de vestiário. Falta bater no peito igual o Renato tá batendo. Uma análise um pouquinho assim. Sabe o que seria ideal? Os dois juntos. Os dois juntos. E isso seria essa contratação de repercussão que o Paulo nos falou. Traz o Roger para trabalhar com o Renato. Aí tu teria um cara de método e um cara competitivo, entendeu? Líder de vestiário. E quem ganha é o Grêmio. E aí quem ganha é o Grêmio. Faz uma baita de uma proposta pro Roger. Tá, eu sei que, sabe, quem manda é o Renato, dá 2 passos para trás da carreira, Roger. Eu acho que até que ele seria bom pro Roger, dá 2 passinhos para trás, porque não tá dando certo, e volta de novo. Seria assim, ó, o pacote completo pro Grêmio, né, voltar a jogar. Seria a grande contratação do Grêmio. Gostei. Tá? Pegar o Roger para ajudar o Renato. Isso seria a grande contratação do Grêmio. Estaria uma repercussão fantástica, viu, Paulo Lúcio? Luciano Kieffer, só o Inter que não viu como o Grêmio joga. Paulo Roberto Machado, depois do Douglas, o Grêmio não teve mais um meia esquerda. Jefferson Cliffs, segundona chegando. Não, né? Calma aí. Adam Cecílio, a torcida vai mandar o Renato embora. Anotem aí. Douglas Neves, Grêmio precisa de Cavani e um meia para jogar no lugar do Maicon. Matheus Félix, boa tarde, Guilherme Paz. Tudo bem, cara? Tudo certo, cara. E aí? Johnny Vargas, Grêmio, time de meio de tabela e Paulinho se bate, é a briga de ego. Gente, vamos acompanhar aqui o que o Renato falou. Vamos começar com o Thiago Neves. Porque ele falou que o Thiago Neves, né, vai render, Thiago Neves vem bem, vai evoluindo. Vamos ver tudo que ele falou do Thiago Neves. O Thiago, ele faz parte do grupo do Grêmio. Eu já falei para vocês que a gente vai rodar um pouco o grupo, para alguns buscarem o ritmo de jogo. E para a gente ver todos os jogadores tendo suas oportunidades. Então, praticamente foi a primeira ou a segunda vez que o Thiago começa, depois da pandemia, a primeira vez. Ele tem se dedicado nos treinamentos, tem treinado bem, e era a oportunidade dele de começar uma partida. Na minha visão, ele tem muito a dar ainda, mas todas as oportunidades praticamente que o Grêmio teve no primeiro tempo foram nos pés dele. Então, aqui no Sul, quando um jogador... Foi assim com o André também, né? Quando vocês acham que um jogador não rende, vocês começam a massacrar esse jogador. Renato, porque a gente acha e tem a certeza que não rende. Se você colocou esse exemplo do André, olha, cadê o André? Sabe? Se o André fosse tão fera assim, outro time grande teria com o André. Claro que eu até brinquei, de novo, eu fiz uma brincadeira no Twitter, né? Irmão é mais que amigo, irmão é mais do que bruxo. Irmão você escala. E o Renato está protegendo o Thiago Neves. Cara, isso bonito. É bonito isso aí. Mas não num time como o Grêmio. E fazer isso diante de uma responsabilidade imensa é tu atropelar o bom senso. Só que faz porque deixam ele fazer. Só que ele joga pra gente, Ribeiro. Ele joga pra nós, da imprensa, que a gente critica. Mas critica, gente, com todo respeito. As principais chances do Grêmio no primeiro tempo foram nos pés do Thiago? Sim. Por isso que não teve gol. Porque ele errou todas. Porque ele tá mal no time. Então, vai permanecer se não mudarem o status quo do vestiário do Grêmio. Não vai mudar nada.
E vamos acompanhar o que o Renato falou sobre o desempenho do Grêmio, né, nas competições, no Campeonato Brasileiro, pós-parada. Fala aí, Renato. O Grêmio pegou na estreia do Campeonato Fluminense. Ganhamos. Depois nós jogamos contra o Ceará, mudei 5, 6 jogadores, nós conseguimos um ponto lá em Fortaleza, viagem longa, cansativa, logo depois de uma partida decisiva contra o Fluminense, não é desculpa, mas tivemos boas oportunidades, como o Ceará teve. Então nós conseguimos um ponto importante fora de casa. Eu quero ver quantos adversários vão ganhar do Ceará lá em Fortaleza. Então o resultado foi bom pra gente. Voltamos, pegamos o Corinthians, tivemos inúmeras oportunidades, só faltou o gol, inclusive com o pênalti. Fomos no Rio de Janeiro, fizemos uma grande apresentação contra o Flamengo conseguiu empatar contra a gente no descontos com um gol de pênalti. E enfrentamos, no meu entender, o melhor plantel do Brasil. E o Grêmio foi muito superior ao Flamengo, muito superior ao Corinthians. Aí depois nós empatamos, que mais uma partida, com o Vasco, no Rio, o Vasco até era o líder do Campeonato Brasileiro. Aí o Grêmio empatou com o Vasco lá. Aí as pessoas falam que os resultados não são bons. Aí eu gostaria de saber, lógico que todo mundo quer ganhar, mas o que é bom então? Menos soberba, colocar os principais e os melhores jogadores e não apenas o irmão para atuar. Todo mundo já viu que o Thiago Neves não vai dar certo nessa equipe do Grêmio. Vai calar minha boca? Dificilmente. Dificilmente. Bom, o que eu acho? 16º Eu acho Grêmio? que o jogo 7? contra lá em Goiânia virou um jogo bem pesadinho. Tá? E o Mancini conhece muito bem, né? Virou um jogo bem pesadinho, porque se havia algum crédito pelo título gaúcho, se ainda existia, mas não teve. Ele acabou ontem. Tá? Vou repetir. A direção do Grêmio tem que começar a entrar em campo. E é ela a responsável por endireitar esse caminho, para não deixar o trem pesado sair fora do trilho. Né? Então, como não é o Paulo Luz, pelo visto, é o presidente Romildo. Né? É o presidente Romildo. E é ele que tem que fazer isso. Né? Não tem como terceirizar isso aí. É do presidente Romildo Bolzan, que já o fez algumas vezes e tem que descer do vestiário de novo. Alguém falou assim, que os jogadores do Grêmio estão numa zona de conforto. Às vezes até parece. Porque está tudo sempre muito bom, está tudo muito legal, mas tem uma coisa que eu vou dizer para vocês, tá? O Renato é um bom gestor de vestiário, só que o que ele está fazendo, né, agora, punindo, entre aspas, os mais novos, porque ele está punindo os mais novos, né? Eu vou dizer, tá? Isso não é bom conselheiro para um gestor de grupo. O que ele fez ontem é inadmissível. O time que ele escalou ontem é inadmissível e isso foi respaldado pela direção. Aliás, não foi nem respaldado, porque ela nem foi consultada. Que é pior. Tá? Então, assim, dá para ajeitar? Dá. Tem que demitir? Não, acho que não tem que demitir, mas tem que ter interferência. Tem que ter interferência para acabar com o bruxismo, tá? Para acabar com essa soberba, mas de escolher sozinho e fazer o que quer. O Renato, ele é muito inteligente. Não vai atrás, ele é muito inteligente. E eu espero que o Renato consiga se flagrar que ele virou o fio nesse poder absoluto. Que está fazendo mal para ele agora isso aí. Né? E ele deveria, né? Ou alguém deveria fazer que seja amigo. Aí é que tá. Renato, eu descobri! Agora eu me iluminei! Eu descobri! Renato, tudo que tu fazes, ou fizesses pelo André, pelo Cícero, está fazendo por Thiago Neves, tudo que você está fazendo, sendo irmão, você precisa de que alguém faça por você! O Renato está precisando de um irmão! Alô, Romildo, seja o irmão do Renato e diga as verdades para ele! É o Renato que está precisando de um irmão, de uma ajuda! Sabe? Ele está ajudando os outros, ele que está precisando de ajuda!
Alô, Romildo, é contigo! Seja aquele irmão que é melhor que amigo, que é melhor que bruxo. Você tem que ser o irmão do Renato, presidente, e dizer as verdades para ele, aconselhá-lo, dizer alguns nãos, que regra é assim, você regra alguém também dizendo não. Então é o Renato que precisa de um bruxo. Quem é que é o bruxo do Renato? Quem é que vai fazer isso aí pelo Renato? Ele merece isso, o Renato merece um irmão, entendeu? Ele já foi irmão de muita gente, tá precisando ele agora de uma ajuda. Vamos ajudar o Renato, presidente Romildo Bolzan. Ninguém vai dar porcentagem pra ele. E, gente, ligue lá, tá? Na Alphaman Medicina Sexual, recupere sua confiança, recupere o seu prazer. Esse estilo de jogo, né, que tu tinha, que o Grêmio tinha, assim, ó, dá pra recuperar com a Alphaman em Porto Alegre, 5130137172, ou entre no site, o site tá aí na tela para você, uma equipe pronta para receber você, te atender, aconselha teu amigo, aconselha teu irmão também, ir lá na Alphaman para recuperar aquele modelo de jogo que se perdeu com o passado. E... quem sabe ser uma notícia nacional, porque Paulo Luz falou que vai ter. Vamos acompanhar aqui o que o Paulo Luz falou? Porque o Paulo Luz falou que o Grêmio vai divulgar uma informação aí e vai ser notícia nacional. Com todo respeito ao Paulo Luz, o Grêmio é um dos maiores times do Brasil, um dos maiores times do mundo. Assim como o Renato, é um dos maiores do Brasil, um dos maiores do mundo. Qualquer coisa que o Grêmio fizeres será notícia nacional. Então a frase dele não... Tudo bem, acompanha aí. Poderemos a qualquer momento fazer um anúncio que surpreenderá a opinião pública, a torcida gremista, porque realmente serão contratações que certamente poderão ter grande repercussão. Eu fico imaginando o que é na cabeça. Coloca as imagens aí na tela novamente. Eu quero saber do presidente, o que seria uma surpresa, porque a surpresa ela pode ser positiva, mas ela pode ser negativa. Eu acho que é negativa. Tá? Então eu fico imaginando. Só falta lembrar, né, Ribeiro? Só falta lembrar. Mercado tá fechado. Vamos lembrar isso. Só em outubro. Jogador sem contrato. Não tem nenhum jogador aí que tá sem contrato. Não tem. Meu Deus Vou do te céu. elencar. Ele pode surpreender contratando o Ricardo Oliveira. Seria uma grande surpresa. É ou não é? Mas seria... Tá, eu ia gostar, mas não... Mas ele pode surpreender contratando o Pato. Seria uma grande surpresa, né? E aí seria dividido. Tinha gente que ia gostar e muita gente que não ia gostar. Ele poderia contratar o Luiz Adriano? Essa sim. Essa seria uma contratação realmente surpreendente, né? E positiva. Estou elencando as três possibilidades. Não é o Ayrton Martins, não é uma contratação de repercussão. O Gilberto não é. O Gamalhovski. Não é. Isso é pro lado negativo. Tá? Então, a gente fica refém das nossas palavras, né? Então, eu me lembro que uma vez o ex-presidente Fernando Carvalho, que depois ele explicou direitinho, não era para ser esse jogador, mas acabou sendo, né? Que seria o Fantástico, que acabou sendo um jogador mediano vindo do México, o Fantástico. E ele ficou refém disso aí. Então, agora, meu amigo, agora que você falou, é contigo a bronca. Resolva. Hein? A bronca é pra ele, resolva. Porque isso aí parece o discurso do antigo, né? O discurso não muito tá gostando, antigo, mas tu vai ver o que eu vou fazer. Que é tirar o foco das coisas. Que nem o Renato ontem. O Renato começou a falar do Internacional. Falou 5 minutos e 30 segundos do VAR. Teve uma perguntinha boa, né? Porque sempre tem alguém que faz uma perguntinha arroz com feijão para aliviar, né? Infelizmente, desculpa, mas é a verdade. Nada a ver uma pergunta sobre VAR naquele ambiente tenso. Tá? Eu sei que às vezes é pauta, eu entendo isso aí, eu faço televisão há 30 anos, né? Precisa uma resposta e usa como pauta, mas não era o momento, né? E o Renato, habilmente, como falei, ele é muito inteligente, desvirtuou o foco, só que não ganhou, não deu certo. Só pra gente ir pro lado do Internacional agora, falando da surpresa, eu vou ler ao vivo a pergunta da nossa colega jornalista Bibiana Bolzon, dos canais ESPN, que foi uma pergunta que ela não foi lida. Não passou a pergunta dela para o Renato Portaluppi, o motivo nem ela sabe. Mas ela, no grupo da imprensa, ela fez a pergunta que o Renato deveria responder. Já que minha pergunta não entrou na coletiva do Grêmio, sabe-se lá por quê? Aqui vai. Abre aspas para a Bibiana. Renato, pela sua experiência, por que tantos técnicos são demitidos? Até com pouco tempo aqui no futebol brasileiro. Você, no atual momento, teme ser demitido?
Ela fez uma pergunta que não foi... Quer saber o que vai acontecer? Eu vou dizer o que vai acontecer. O Renato... Seria uma surpresa para mim se ele não fizer isso. Hoje de tarde, ele vai falar com o Vitor e vai dizer assim, põe e eu vou responder a pergunta. Sim. Porque o Renato do perfil do Vitor, que é um baita assessor de imprensa. Mas assim, ó, não precisava... o Renato não precisa disso. O Renato tem muita personalidade. Tiraria de letra essa pergunta. Então o Renato não precisa dessa proteção, desse escudo. Né? Eu tenho certeza que o Renato vai chegar... Vitor, põe aí que eu vou responder só para a Bibiana, né, essa pergunta. Tenho certeza, porque nisso o Renato é incriticável. O Renato não é omisso, o Renato não é covarde, o Renato tira de letra, entendeu? Tenho certeza que ele vai fazer isso aí. Vamos para o lado do Internacional, que é o líder do Campeonato Brasileiro, #segue o líder. O São Paulo tropeçou, não conseguiu alcançar o Internacional, está aí. Vamos colocar a provável escalação do Inter na tela para você acompanhar agora e mande suas perguntas, sua sugestão também aqui na live do Facebook, no nosso WhatsApp. Uma escalação do Inter para o final de semana sem nenhuma novidade. O Cudê já poupou os jogadores diante do Palmeiras, aquele empate amargo em São Paulo na quarta-feira. E é isso, Marcelo Lomba no gol, Saravia, Zé Gabriel, Vitor Cuesta e Jussa. Por que o Jussa? Porque tem essa questão do Moisés, que o Leonardo Sonda vai explicar daqui a pouquinho. No meio de campo, sem Rodrigo Lindoso e o Musto, que não atuou diante do Palmeiras por conta de um desconforto, ele iria até viajar para São Paulo na quarta-feira na hora do almoço, mas não foi. Tem a opção do Johnny ganhar uma continuidade. Bosquilha, Edenilson, Patrick ou Nonato? Nonato, daí a gente vai debater com o Ribeiro também, apareceu bem no time. Galhardo, o artilheiro do campeonato, e D'Alessandro. Léo, e por que essa escalação? Por que tantos mistérios? A dúvida na lateral esquerda é porque o Moisés pertence ao Bahia, está emprestado ao Internacional, assim como o Zeca, que pertence ao Inter, está emprestado ao Bahia. Ambos não poderão estar em campo por conta aí de contratos de empréstimo, a gente sabe aquele acordo de cavalheiros entre os clubes. E a dúvida na lateral esquerda, isso porque Matheus Jussa vem sendo utilizado por ali no time reserva, mas não é natural da função. O Wendel e Léo Borges, que seriam opções, ainda não estão sendo relacionados para as partidas, apesar do Wendel estar treinando já normalmente. E a dúvida, só completando a dúvida em relação ao Patrick, é porque ele vem sendo utilizado frequentemente, já vem de uma sequência de jogos e foi um dos únicos que não foi poupado em São Paulo. Então pode haver esse cuidado especial com o Patrick. Obrigado, Léo Sonda. Mandar um abraço aqui para o Edson Santos. Manda um abraço para o meu pai Moisés e meu irmão Everton. Coloradaço, Dali Inter, o maior do Brasil. Um abraço para vocês que estão nos acompanhando. Ribeiro, e essa dúvida aí no meio de campo, no ataque do Internacional, nessa situação, o Nonato jogando, o Johnny no lugar do Lindoso e o Musto? Estou escrevendo aqui. É que nós passamos por uma coisa assim, eu até coloquei aqui, sabe que esse jogo contra o Bahia é um jogo casca, tá? Porque normalmente um time que perde seu treinador, não tem ainda um treinador, né? Ele tenta dar uma... Aconteceu isso com o Curitiba, que é um timeco, né? Com o Sport Recife agora, é o segundo jogo do Jair Ventura, né? Então o time é um jogo que o Inter tem que ter alguns cuidados, né? Mas eu tô achando que o Cudê está mais focado no jogo da Libertadores da América. Encontrar o modelo? E eu acho até que ele usou esse jogo contra o Palmeiras muito para dar minutagem e obter algumas respostas de alguns jogadores que vão ter que jogar contra o América de Cali. Johnny, Praxé, esses caras vão jogar. Nonato, esses caras vão jogar pela falta de outros, né? Eu acho que o jogo de domingo contra o Bahia não é um jogo barbada, não. Eu acho que o Internacional tem que dar uma cuidada, porque o Bahia vai vir com um moral baixo demais. Claro, é óbvio que a tendência é que o Inter, né, que está numa boa fase, que está líder, né, todo mundo espera que o Inter atropele. Mas o futebol não é assim, gente. Não tem time bicho-papão nesse campeonato, né? Não tem... tu vê, quem tá jogando melhor? Visualmente ou de competência, né? Então, é muito interpretativo isso aí.
Então eu diria que é preciso ter muita inteligência e calma para jogar esse jogo aí e com as alternativas mais corretas, mesmo sabendo que o Inter tem alguns problemas ainda, especialmente de característica de jogadores. Vamos ver aí a tabela, como é que ficou como ficaram, né, todos os jogos do Campeonato Brasileiro e também a tabela de classificação. Lembrando que o Grêmio tem um jogo a menos por conta da final do Campeonato Gaúcho, que foi diante o Caxias, e daí teve o jogo diante o Goiás adiado. Na tela para você agora os jogos do Campeonato Brasileiro da última rodada: Ceará, Fortaleza, Fluminense e Atlético Goianiense 1-1, Goiás 1, Corinthians 2 fora de casa, aquele jogo maluco do Flamengo 5-3 no Bahia, o Atlético Paranaense 1-1 com Red Bull Bragantino, Botafogo 0, Curitiba 0, Santos 2, Vasco 2, Atlético Mineiro 3-0 no São Paulo. Surpreende esse Atlético Mineiro voltando um estilo de jogo, São Paulo? Não, eu acho. Temos o gol aí, os gols. O jogo foi muito parelho até sair o gol do Atlético, tá? Teve aquele problema do gol anulado do Luciano, que... Na minha visão... Eu já falei do VAR ontem, né? E estava equilibrado o jogo. Aí saiu o primeiro gol e aí o Atlético dominou, né? No segundo tempo, até depois de fazer o terceiro, poderia ter até ampliado. O Atlético Mineiro é um time fortíssimo, né? Assim como o Flamengo, como o Inter, né? Que está se mostrando, o Inter por enquanto, né? Candidatos, né? Então, é isso aí. E até vou dizer, tá? Mas se revela ainda a importância do resultado do Inter contra o Atlético Mineiro aqui. E o respeito que o Inter teve ao Atlético para jogar daquela maneira. E né? naquela situação de fazer o gol e voltar. É, isso aí. Então, o Atlético vai para as cabeças, com certeza. E é um time que, além de tudo, está focado só nessa competição, né? Não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores, só tem o brasileiro. Então, é um time que vai dar muito trabalho aí, com certeza. Vamos ver como ficou a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Depois dessa rodada um pouco maluca, assim vamos chamar, para o Grêmio, né? Que agora o Grêmio está lá embaixo na tabela de classificação. Olha, Ribeiro, fazia tempo que eu não vi o Grêmio lá em 16º. Falando sério mesmo. E nem dá para, não dá nem para utilizar a questão do jogo a menos. Porque, por exemplo, Grêmio e Botafogo, os dois têm um jogo a menos. Estão empardados ali. Sabe o que tirou o Grêmio da zona de rebaixamento? O gol do PP? Do PP. Porque o Grêmio está por números, por critérios, o Grêmio está fora da zona de rebaixamento. E outra, o Atlético Goianiense, que está embaixo, também tem um jogo a menos. O Goiás tem 2 jogos a menos. Então, assim, ó, olha, claro que é muito cedo, claro que o do Grêmio é bom, só vou repetir. É um jargão bem antigo, não nada de novo. Trem pesado quando sai do trilho para voltar, sabe? Então, eu acho que esse jogo do Grêmio com o Atlético Goianiense é emblemático. É emblemático. Tomara, para o bem do Grêmio, que o Grêmio ganhe e dê uma respirada no ambiente. Tá? E o Inter ali tranquilinho? Jogo difícil do Inter. Acho que ganha, mas é um jogo que não é barbado. Não é. Aliás, dá para poupar ou não precisa poupar mais? Não, cara. Tu tem que poupar só aqueles que realmente estão mal. Precisam. Essa de poupar todo o time eu não concordo e não tem ninguém que me prove ao contrário. Flamengo e Fortaleza, Corinthians e Botafogo, Ceará e Santos, Red Bull Bragantino e Palmeiras, São Paulo e Fluminense, Vasco e Atlético Paranaense, Sport e Goiás, Curitiba e Atlético Mineiro, e daí nós temos o Internacional diante do Bahia, domingo às 4 horas da tarde, e depois, fechando a rodada, Grêmio e Atlético Goianiense, lá no Estádio Olímpico de Goiânia, querida Goiânia. E é um dos últimos jogos da rodada. O Grêmio já vai saber todos os resultados, então, vai estar provavelmente na zona de rebaixamento. Vai estar. É um jogo emblemático pro Grêmio, tá? Ó, vamos contar a 7ª e 8ª rodada, já semana que vem, 10ª rodada, 15ª rodada em outubro. E o Renato falou que lá na 15ª rodada que vão separar quem vai ficar, quem não vai, mas... Discurso aceita qualquer coisa. Então lá na 15ª rodada o Renato podia falar com a gente, né? Porque... Eu jogo com você que o Renato vai querer falar hoje para Bibiana. Para Bibiana, para falar sobre essa situação. Se eu conheço o Renato, como eu acho que eu conheço, ele vai falar. Porque o Renato... nesse ponto eu acho que não precisa. Eu não sei quem é que fez. Eu não sei se foi um problema técnico ou se alguém tomou a iniciativa de, entre aspas, proteger o Renato. Não polemizar. Tá? O que é isso? É uns memes aí que vão rodar na tela. O Leonardo vai colocando os memes na tela aí. Tá, pode ir pulando aí. Um morto muito louco, Thiago Neves, Romildo, Renato.
pessoal sempre mandando pra gente aí. Enfim, deixa eu dizer pra vocês o seguinte. Então, eu tenho certeza. O Renato não precisa disso. O Renato não precisa disso. Tá? Renato, manda a pergunta que o Renato responde. O Renato tira de letra isso aí. Então, acho que houve um equívoco se alguém decidiu, ou então houve um problema técnico. Acho que parece muito mais uma decisão de alguém que não precisava. Com o Renato, não precisava. O Renato tira de letra isso aí. Então, acho... O famoso deita e rola, né? Se eu conheço o Renato... Eu vou jogar bingo agora com o Ribeiro. Deixa essa daí aí. Olha Vamos aí, conversando. Frases de Renato Portaluppi. Vamos jogar bingo. Uma arte maravilhosa aí da galera do 801 Tricolor. Frases de Renato. Vou ler todas, tá? Tá. É aquilo que eu digo para os meus jogadores. Hoje a bola não quis entrar. Legal ou não legal? Não, Mas tradicional, né? Tradicional, bem tradicional. Dele. É como eu sempre digo, campeonato é uma maratona. Todo mundo vai tropeçar. Tudo bem, isso é o óbvio, né? O esporte vai tirar ponto de muita gente. Jair é um grande treinador. Concorda ou discorda? Não concordo. E do Ceará ganhando lá, que poucos times vão ganhar do Ceará lá. Também não concordo. Até o Vasco meteu 3 no Ceará. Meu Deus. Somos campeões gaúchos e estamos vivos nas 3 competições. É bom, mas também, né? Campeonato gaúcho não serve pra nada. Não serve pra nada. Desculpa, não serve pra nada. É como eu digo para vocês, jogador não é máquina. Nem treinador. Nem treinador. Thiago Neves é um jogador que ainda vai nos ajudar muito. Sabe que o que ele falou a respeito do André, que tu citasse aí, é exatamente isso. Tá virando uma bola de neve. Até que é interessante, né? Com o André, o Renato e a direção do Grêmio, em consequência, porque permitiu, peitou a torcida. Segurou, até não dá mais. Até ele propriamente admite, né, Ribeiro? E aí, desculpe, mas o meu medo é que aconteça a mesma coisa e num período bem mais curto com o Thiago Neves. É porque o bruxismo está escancarado, assim, sabe? O que aconteceu ontem é inadmissível. Inadmissível. E olha essa frase dele. Comigo o Thiago Neves vai jogar. Eu sei o verdadeiro valor. Tem minha confiança total e ainda vai dar muita alegria este ano. Com o meu irmão eu faço a mesma coisa. Pelo meu irmão eu falo a mesma coisa. É comigo, é o cara e tal. Mesmo não sendo. É como eu digo para vocês. O meu grupo é muito bom. Não, o grupo é bom. É bom. Não pode estar fazendo isso. Tá fazendo cacaca esse grupo aí. A gente só cobra, né, Ribeiro? A gente só cobra porque tem qualidade. Claro. Só que tem que dar oportunidade também para os jovens. Repita, esse jogo de domingo, ele é uma emblemático. Ele é uma bronca, o Grêmio que se cuide aí. Porque senão vai transformar uma coisa que essa era muito boa. Uma marolinha. É exatamente isso. Exatamente o Atlético, Atlético Goianiense não gastou Caxias, 200 milhões. O Caxias não gastou 200 milhões. Então, assim, o Sport não gastou 200 milhões. Começa com uma marolinha. Lembra da marolinha? Essa onda está tomando o corpo. Então, o Grêmio que não seja engolido por essa onda aí. Esse jogo contra o Atlético Goianiense é emblemático. Tá? E um esquema de jogo, dá para mudar alguma coisa? Vamos colocar a escalação. A provável escalação, a gente está com os lances aí na tela também, daqui a pouquinho a gente repete. O Grêmio tem que ir com força máxima. Essa do famoso rodízio aí não dá para acontecer. Não, o Renato não é burro. O Renato vai jogar com força máxima contra o Atlético Goianiense. E é isso, né? O time não altera muito. É uma dúvida ali no Lucas tem que voltar urgentemente. E lá em cima, Everton Acho que volta o Vitor Ferraz. Tu acha que vem o Vitor? Vem o Vitor. Pela péssima atuação? Vai jogar Alisson, Jean-Pierre, Pepe e Diego Souza. Tá? Se ele quiser inventar, eu permito que ele coloque de novo o Everton na lateral esquerda. Tá? Gostou? Gostei. Ali, se bem que ele não foi exigido, né, na marcação. Mas, velho, do que nós estamos vendo aí... Mas por conta do Cortez. Sim, por demérito. Infelizmente. Eu digo isso porque o Cortez é um cara legal. Mas assim, cara, se tu tem o meu xará, o Guilherme Guedes, tu bota o Everton. Mas não dá. Aliás, é uma lesão... É uma coisa, tem duas lesões. Algumas lesões do Grêmio são incríveis. O Leonardo Gomes está 1 ano sem jogar. 1 ano! Jean-Pierre, 1 ano. E esse guri agora? O que houve com esse Guilherme Guedes aí? Não entra, não volta nunca. Problemas. Situaçãozinha complicada. Fechar aqui a live. Vamos acompanhar os últimos recados, as últimas perguntas. Aquela cornetinha básica também. Olha o número do PP aí na tela também.
Muito interessante esses dados aí, Ribeiro, que a gente vai acompanhando. Mas o PP perdeu no Grêmio, um gol. o próximo jogo... Quer dizer, Pepe, alô, Pepezinho, querido, pô, eu tô contigo, tá? Belo gol, mas tu perdeu um gol feito, cara. E aquele gol, se saísse, cara, tu tava resolvendo o problema do Renato, tá? Perdeu um gol feito, Pepe, não pode, tá? Isaac, já te falei, hein? Tá na hora de tu botar a bola na casinha, Isaac queridão. teve uma ontem que se ele bate de primeira... Tá na hora de botar a bola na casinha, Isaac. Tô te avisando. Ney Júnior, Jeff Ortega, Roger Pipoca em jogo grande. Eroni Pastório, não dá mais para o Renato. Maicon Oliveira aqui na audiência. Não é só o Thiago Neves, o Cortez há tempo não joga nada. Juliano Brasil, Thiago Neves, André, Diego Tardelli e mais algum que eu não lembro. Luiz Silva. Embora o Cícero tenha ajudado. Thiago Neves é outro Tardelli. Cortez não cruza nada. Felipe Souza na audiência, larga o Thiago Neves. Adãozinho Silva, fora Renato. Depois que perde é sempre a mesma ladainha na entrevista coletiva. Flávio Tachi, o Renato tem que ir para o ramo de alimentação, churrascaria ou pizzaria. Gosta de um rodízio. Boa essa. Ribeirinho, isso. Valeu. Obrigado, tá? Bom final de semana, tá? Segunda-feira estamos aqui, né, presentes. Tomara, né, para analisar bons resultados da dupla Grenal. Porque, repito, porque se a coisa... acredita? Se em Goiânia a coisa encrespar, nós vamos estar numa crise aqui segunda-feira. Realmente, assim, tu acredita? Eu acho que o Grêmio tem time, né, para chegar lá e ganhar. Pegar as últimas informações, né, com o Leonardo Sonda para fechar o programa também. Mas eu vou te abandonar. Pode ir indo, Ribeiro. Tá bem? Obrigado, Muito obrigado, um grande abraço, ficam todos felizes, se cuidem, tá? Vai chover amanhã, tá? Já vou avisando para vocês, tá? Então, é o dia de ficar em casa, um bom filmezinho, né? Uma musiquinha, um chimarrãozinho, né? Para você que gosta de um bom vinho, né? Fala um vinho aí, fala um filme. Eu gosto de vinhos espanhóis, tá? Um vinho. Mas eu não tô usufruindo Mandar um abração pra galera aí do São Jorge Futebol 7 que esteve conosco, trouxe um vinho maravilhoso para o Ribeiro. Parabéns também. Muito Ontem bom. Aproveitei, dia do aniversário, a gente aproveita um pouquinho. Parabéns. Grande abraço, tchau. Léo Sonda, para fechar o programa contigo. Só falando um pouco de Série B, porque os gaúchos entram em campo no sábado, o Juventude enfrenta o Oeste lá em São Paulo e o Brasil de Pelotas recebe o Náutico, os dois em busca de sair ali do meio da tabela, porque o Juventude é 11º colocado e o Brasil de Pelotas 13º. Lembrando que o Brasil de Pelotas conquistou sua primeira vitória na Série B contra o Cruzeiro no meio de semana. Obrigado, Léo. Bom final de semana. Bom final de semana, Guilherme Paz, e o Ribeiro, que já saiu do estúdio. Ribeiro vai indo lá. Gente, pra vocês de casa, meu muito obrigado. Final de semana tá chegando, liga lá na Alphaman, entra em site, aí tá o telefone na tela para você, 30137172, resolve aquele probleminha que você tem, né, pra ter mais potência no final de semana. Tá valendo a pena. Conectividade é com Vogel. Conectividade é o que nos une. E CERS, há mais de 50 anos, sendo referência no estágio e na aprendizagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Acesse o site cers.org.br e fique por dentro de todas as novidades. Tchau! RDC Esporte, oferecimento CERS 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. E Vogel, conectividade é o que nos une. Apoio Clínica Alphaman, impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento. O Futebol 7 está voltando. A espera foi longa. Muitos desafios, muitas mudanças. O esporte mais praticado do Brasil está mais forte do que nunca. Juntos somos maiores. Juntos vamos vencer. A RDC TV está pronta para te mostrar algo que você nunca viu. Jogadores vão se doar mais do que nunca em quadra. Prepare-se, o Campeonato Gaúcho vai começar. RDC TV, a evolução do Futebol 7 passa por aqui.